Então, hoje estamos mais uma vez reunidos pela manhã. A igreja está cheia, graças a Deus. Pessoas voltando de viagem, pessoas indo para férias, outras... E é assim que é a igreja do Senhor. Mas eu acho tão interessante que a pastora Luana falou. Tem uma frase do J.C. Riley que ele fala assim, mais ou menos, né? Tem mais coisa, mas ele fala assim, que nós somos uma Bíblia ambulante, onde as pessoas leem a gente todos os dias da semana. Então não é só na igreja que a gente pensa, vou ler a Bíblia, não. As pessoas olham para a gente e ficam lendo a Bíblia, colocando em comparação se realmente somos iguais, parecidos ou pequenos cristos como nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente somos pessoas hipócritas que vivemos numa igreja onde o que acontece lá fora é lá fora e o que acontece aqui dentro é um show, é eventos. Então é bem complicado. Então, assim, eu devia ter só pregação aqui já, nem precisava continuar. E aí eu vou falar hoje o seguinte, e vou fazer uma pergunta: qual é a maior dificuldade do cristão? Depois dessas confusões, dessas coisas das Olimpíadas, que a gente às vezes pensa que é só algo esportivo, mas sempre tem algo político, ideológico, filosófico e vai embora, e até religioso. Mas qual é a maior dificuldade do cristão? Não precisa responder não, mas você aí dentro de si já está respondendo. E eu falo para você, num mundo tão caótico que a gente vive num mundo hostil, mundo caótico, a gente vive num mundo que é mergulhado na incredulidade. Hoje está aparecendo, se você for ler esses novos livros, antigamente a gente falava o ateu, agora está assim, o novo ateísmo. Eles fizeram uma releitura do ateísmo e agora é o novo ateísmo. Então, como você vai combater essa incredulidade? É realmente mostrando a Cristo. Mas não é só a incredulidade, a gente é mergulhado num mundo extremamente capitalista, onde na própria igreja a gente tem tanta dificuldade, a gente é tanto enraizado no dinheiro, que até o próprio Jesus nos alertou, não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon significa dinheiro, não é um demônio, é dinheiro no grego. E aí nessa situação a gente vê o mundo com valores valores morais, valores éticos, totalmente diferentes dos nossos, totalmente. E nessa situação a gente vai ficando mais cabisbaixo, mais em depressão, triste. E aí não é só o mundo. Aí quando a gente olha assim, nós somos atacados o tempo todo, seja por frase, seja por... Até o olhar às vezes nos magoa, nos machucam, nos deixam tristes, mas a gente também é atacado por hostes espirituais. A gente tem essa situação de esse ataque espiritual, essa batalha espiritual que é muitas vezes falado. E não é só essa parte que a gente não vê, mas a gente também tem a parte, imagina, de nós mesmos. A gente olha para dentro de si, a gente vê os nossos medos, nossos fracassos, as nossas angústias, a depressão que hoje aparece com um nome muito forte na psicologia, a ansiedade, a gente começa a ficar assustado com tudo isso. E aí volta a pergunta: qual é a maior dificuldade do cristão? Depois desse relato todo, você fala, é muita coisa. Mas, contudo, todavia, entretanto, Deus já deu para aqueles que são filhos e filhas dele, ele já deu a libertação, já perdoou de pecado, ele já salvou, ele já curou, ele já deu o Espírito Santo, ele já deu a vida eterna. E aí eu faço uma outra pergunta: por que nós cristãos temos tantas dificuldades para vencer essas batalhas que aparecem, que eu acabei de elencar, de falar anteriormente? Por quê? Se Deus deu isso tudo, deu essa realidade para as nossas vidas, por que a gente tem tanta dificuldade? E aí eu falo para você assim, então hoje vamos pregar no livro. Aí você imagina qual o livro que está passando na sua cabeça.
Normalmente vai pensar logo no Novo Testamento, Paulo, né? Vamos para Efésios, armadura de Deus e assim por diante. Mas eu vou pregar em Josué. Vou pregar em Josué. Hoje vou pregar em Josué. Pronto. Aí você vai falar o seguinte: André, como estamos no século 21, você vai pregar em Josué, 1300 anos antes de Cristo. Como você vai trazer essa realidade para nós no século 21? Aí eu vou pedir uma licença, né? Vou pedir o seguinte: tem muitos pregadores que normalmente pregam Josué, principalmente capítulo 1, sobre liderança. Eu vou dar uma repaginada, uma remodelada, né? Que aqui fala remodelada, e vou pregar sobre vida cristã. André, não dá. O Antigo Testamento e o Novo Testamento tem um pouquinho de diferença. Eu quero falar o seguinte para você: Israel é o povo de Deus. A igreja hoje é a continuidade do povo de Deus. Tá bom? O Israel tinha que circuncidar os seus filhos até o 8º dia. Hoje temos a nossa circuncisão em Cristo. É o nosso coração que é circuncidado. Então quer dizer o seguinte: a gente tem a antiga aliança, que era o povo de Israel. Temos a nova aliança, que é Cristo Jesus. A gente tem o novo nascimento. E aí eu falo que o Antigo Testamento, ou o Novo Testamento, é a continuidade do Antigo Testamento. E aí nesse pensamento, eu vou tentar colocar o que aconteceu com o povo lá, com Josué e o povo de Israel, e trazer para os nossos dias, principalmente falando de Cristo. E aí vocês podem abrir, quem tiver com seu telemóvel, a Maria Eduarda vai ajudar, é a Nova Almeida atualizada, tá? Por favor. É Josué capítulo 1, muito conhecido essa passagem, versículo de 1 a 9. Então vocês acompanhem aqui atrás e eu vou lendo aqui. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Eu não escutei um amém numa passagem tão bonita dessa, onde Josué aqui está tendo aqui, né, uma conversa com Deus. Deus está se apresentando a ele, falando com ele, que vai estar com ele o tempo todo. E nesse contexto, só para a gente se situar, que de repente você lê a Bíblia e às vezes não tem aquele olhar um pouco mais profundo. Então o contexto histórico daqui é o seguinte: Moisés morreu e ele passa para Josué. Josué provavelmente é um rapaz, né, um jovem que nasceu no Egito, na época da escravidão, e esse rapaz, esse jovem,
esse moço, como a gente fala no Brasil, ele é um moço que é um rapaz que ele acompanhou Moisés em tudo que ele fazia. Ele ficava observando Moisés em todas as situações. E nessa situação, uma das coisas que Josué foi aprendendo é ter, claro, liderança, por isso que muitas pessoas, muitos pastores pregam em cima da liderança, mas principalmente escutar a voz de Deus. Isso daí foi muito importante, escutar a voz de Deus. E nessa situação, ele é um daqueles espias que ele, Caleb, voltam com aquelas palavras de fé, de esperança, de encorajamento para o povo, falando, não, eles têm gigante, mas não fiquem preocupados. Deus está conosco e vamos para lá, vamos para cima deles que vamos vencer. Então, assim, era um garoto realmente especial. E nesse pensamento, desse contexto de quem é Josué, de uma forma bem breve, a gente aprende alguns princípios nesses 9 primeiros versículos do livro intitulado dele. E Josué é tão interessante que no hebraico fala Yoshua e na Septuaginta, no grego, fala que Jesus. Jesus lembra que? Jesus. E aí, se você for ver, é a mesma ideia sim, é o Jesus. E aí, se você for ver a tradução, Deus da salvação, a tradução do nome de Josué. Então, você vê o seguinte, no versículo 2, 3 e 6, 2, 3 e 6, o primeiro princípio é, Deus é quem dá a terra. Então tá lá, versículo 2, Moisés, meu servo está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. No versículo 3, todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês. E no versículo 6, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos pais deles. Quer dizer, quando ele fala aos pais dele, é Abraão, Isaac, Jacó, e vou considerar José também os patriarcas, tá bom? Então, ele aqui, Deus já está falando, olha, eu vou dar a terra, eu vou dar um presente. Terra, nesse contexto, é uma dádiva. É um presente, é graça. Por isso que a gente vê graça no Antigo Testamento. É graça, é um favor que vocês não merecem, mas eu quero dar, eu prometi, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou dar para vocês. Ah, mas aí você vai falar, pastor, André, tinham muitos guerreiros, tinham povos mais fortes, tinha o rio, tinha tantas coisas, mas não tenho mais. É Deus. E Deus está falando para Josué, eu vou dar. Aí você vai perguntar, mas como é essa aplicação da terra para nós hoje, no século 21, falando de Jesus Cristo no Novo Testamento? Vamos lá. A nossa caminhada, eles caminharam 40 anos no deserto, não caminharam? Eles iam para a terra prometida. A nossa terra é aqui? Não. A gente está indo para qual terra? Um novo mundo, uma terra chamada terra celestial. Então, nosso mundo não é aqui, é a mesma que eles estavam andando no deserto, eles não estavam na terra deles, eles eram como se fossem os nômades, eles paravam, ficavam um pouco, saíam, ficavam andando, e eles estavam chegando na terra. E aí, quem estava guiando eles? Josué. Quem está nos guiando? Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Foi ele que falou, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Confortador, aquele que vai orientar vocês até o fim dos tempos. Então, da mesma forma que Deus estava cuidando daquele povo no deserto, com coluna de fogo, nuvem, com maná, com cordonices, Deus está cuidando de nós o tempo todo nessa caminhada tão difícil, nessa jornada da vida. Então a gente está caminhando e a gente vai chegar. E aí você está preocupado, tudo que eu falei anteriormente. Ai, André, mas tem pessoas que falam mal.
deixa falar mal porque está lá. Jesus falou, bem-aventurados que falarem mal de vocês, que injuriarem. Então fica tranquilo, bem-aventurado é feliz. Fica feliz. Ah, André, mas tem muitas hostes satânicas, demoníacas. Tem. Em nome de Jesus. É Ele que tem todo o poder. É o nome de Jesus que faz toda a língua confessar, que todo joelho vai se dobrar. Não tem poder acima dele. É Ele que tem todo o poder. Ele está cuidando de nós. Então está com medo de quê? Está com medo que os homens podem fazer conosco? E aí eu entro, como Paulo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero trazer esperança. Não fica olhando para as Olimpíadas, olhando para o que eles fizeram na ceia do Senhor, a blasfêmia que fizeram. Fizeram, é como foi falado, é porque não conhece um Cristo ressurrecto. Um Cristo poderoso, um Cristo que pode aliviar as mazelas do ser humano. Essa que é a verdade. E aí, a gente fica assim, será que Deus está me guiando? Está guiando o tempo todo. A gente não vê. Muitas vezes, a gente quer escutar a voz de trovão de Deus, ou a voz de muitas águas, como João escutou. Mas muitas vezes Deus fica calado. Mas eu quero falar para você que Deus não dorme. Nós dormimos. Porque a gente dorme, porque a gente confia que no próximo dia a gente vai ter a providência de um Deus que não muda com seus filhos e filhas. Que Ele vai trazer o sustento de cada dia. Mas Ele não dorme, porque Ele fica em trabalho na vida de cada um de nós. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos cura, nos livra. Então, Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa orientação. E Ele falou, eu dou a vida eterna. Se Ele falou, está falado. Não duvide. Então, o primeiro princípio, Deus deu a terra para o povo de Israel. Deus está dando a terra prometida para a gente também. É a celestial, é a eterna, é aquela que a gente vai estar adorando, louvando e cantando. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. E aí a gente vê o segundo princípio, atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão, vamos lá, versículo 2, 3 e 6 novamente. Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 3. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Ele já tinha prometido. Então tem que atravessar. E aí no versículo 6, ele fala assim, seja forte com as coisas, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos pais deles. Sabe o que significa herdar? É tomar posse. Não tem uns livros aí escrito, tomar posse da bênção? Aí você ora, eu tomo posse da bênção. Aqui Deus está falando, toma posse. Aí você vai falar, André, mas isso foi para Josué e o povo de Israel. É lá 1300 anos, como você falou no início. Não serve para a gente. É mesmo? Então vamos ler a Bíblia com mais propriedade para aprender e para edificar e para crescer em conhecimento do Senhor. Vamos lá para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Essa passagem é muito conhecida. E Paulo está escrevendo para Timóteo, o seu discípulo, e aí está colocando assim, só esse versículo. Combata, algumas versões vão falar, combati o bom combate. Mas aqui está, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, vocacionado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Você lembra o que eu acabei de falar de Josué? Herdar
que é a mesma coisa que tomar posse, Paulo parece que ele está lendo Josué falando assim: temos que tomar posse da vida eterna. Tomar posse não é de carro, não é de telemóvel, não é de viagem, não é isso. É tomar posse da vida eterna. Mas para você tomar posse da vida eterna, tanto o povo lá atrás de Josué, os israelitas, tiveram que lutar. Como também Paulo está falando aqui, combata o bom combate da fé. Ele não está falando, fique parado. Porque hoje os cristãos têm uma palavra muito bonita que tem aparecido no nosso meio, chamado contemplação. Contemplação é um ato passivo, onde você para e fica olhando algo, que na verdade, nas culturas orientais é chamado de meditação. Você pode meditar? Pode meditar em Cristo, mas desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, ela é explicitamente ação. Ela é ação. Eu tenho que amar o próximo, mas eu não quero amar o meu inimigo. Mas você tem que amar. É uma ação que você tem que fazer. É uma luta interna. Se você ficar contemplando, eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que amar como Jesus. Eu tenho que amar como Jesus. Você vai amar? Você vai perdoar? Você vai andar com aquela pessoa? Fala a verdade. Não, não, não e não. Mas se você agir com ação, eu tenho que amar. E se você encontrar com aquela pessoa lá na calçada, você não vai pular para o lado esquerdo da outra calçada. Você vai lá e se a pessoa não te cumprimentar, você como um bom cristão, um bom servo do Senhor, um pequeno Cristo, você vai falar o quê? Bom dia, tudo bem com você? Ação. Ação. Eu tenho que ajudar as pessoas necessitadas. Se você ajudar sentadinho, você não vai ajudar ninguém. Como você ajuda? Ação. Você, como aqui na igreja, a gente junta o cabaz, a gente pega a coisa, a gente vai lá, leva para as pessoas. Ação. Eu vou contemplar uma oração. Contempla a oração para ver se Deus vai falar com você. O que é oração? Oração é uma ação de você conversar. Ação, ação. Arrependimento. O que é arrependimento? É você parar de ir para o lugar errado e você voltar para o caminho de Deus. Para você se arrepender, você fala, eu tenho, como João Batista, arrependei-vos, pois chegado é o reino dos céus. Aí os fariseus chegavam e falavam, eu estou arrependido. O que ele chamava aquele povo de quê? Raça de víboras. Vocês só falam da boca para fora. Só queria enganar todo mundo. Arrependimento é você parar de fazer o que você está fazendo de errado. Você está totalmente equivocado. Você fala, Jesus, dói demais, essa ferida aqui dói demais, mas o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador, o Senhor que me liberta, o Senhor que me cura, o Senhor que eu tenho que tomar posse da eternidade por causa do Senhor. E você para de fazer aquilo e você vai para o lado de Deus. É mudar uma mentalidade toda. É difícil? Mas é uma ação. Não é contemplação, é diferente, totalmente diferente. Então a Bíblia é ação o tempo todo. E a gente vê uma ação de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por mim, pecador, por você, pecador, e por você que está na internet. A ação de Deus. Deus não é passivo. Deus é um Deus que busca o pecador o tempo todo. E por que nós somos passivos? Porque a gente não entende que a gente tem que atravessar o Jordão, que a gente tem que lutar, que a gente tem que combater um bom combate da fé, que a gente tem que ficar parado e tudo tem que cair do céu.
Dinheiro tem que cair do céu, a gente tem que tudo, a oração tem que ser tudo rapidinho, tudo tem que ser feito por Deus. A gente faz as nossas besteiras e Deus tem que consertar todas elas. Porque nós somos o rei. Só que nós não somos rei. Nós somos servos. Nós temos um Senhor que se chama Jesus Cristo. E aí tem uma história tão interessante. Uma historinha de criança. Eu gosto dessas histórias de criança que me ajuda nas pregações. E aí tinham 2 fazendeiros. E esses fazendeiros, no final do dia, eles chegavam e paravam na cerca, um assim do lado do outro, só que um era calvinista, aquele que acredita que Deus salvou, é soberania e a vida eterna, não precisa fazer mais nada. E tem o arminiano, que é aquele que eu levantei a mão para Jesus, eu aceito, eu tenho o posicionamento, né, o livre-arbítrio, pronto, dessa maneira. Eu tenho o livre-arbítrio de aceitar ou não a Jesus. Ok, e os 2 ficavam debatendo. E um dia eles vão lá e começam a debater sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. E começa e passaram semanas nesse debate. Um debate calorado que dura isso mais de 1000 anos, nessa confusão toda, isso na história cristã. Só que teve um dia que o calvinista parou na cerca e falou assim para o arminiano: Arminiano, olha esse pasto, que coisa linda. Olha essa lagoa, olha essas árvores. Olha isso tudo, que coisa mais bela. A soberania de Deus é maravilhosa. Olha, como você fala que não tem a soberania de Deus? Ele falou: eu não falei que não tem a soberania de Deus. Mas pergunta para Deus, quando Deus cuidava aqui da lagoa, da relva, de tudo, pergunta para Deus como era isso daqui. A relva era desse tamanho. As árvores estavam, os frutos, tudo estragando. Então, existe o seguinte: a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Vamos lá em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro, ele é um grande encorajador. Depois de ter negado a Jesus, ele é um grande encorajador da igreja. E aí no versículo 3, 4 e 5 fala assim: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções das paixões que há nesse mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Vocês estão vendo que é uma escadote? Ele está vendo, ele já fala aqui, todos os seus esforços. Esforço é ação. É uma ação acima do normal. Se o Carlos me chamar para correr 10 quilômetros, eu vou chorando, eu vou sangrar os meus pés, vai doer, ele vai me arrastar, mas eu vou chegar aos 10 quilômetros, porque eu vou me esforçar ao máximo. Porque se a gente se esforça no esporte, a gente não se esforça do jeito que Pedro está nos ensinando aqui. Esforço para acrescentar fé, aí da fé vem a virtude, da virtude o conhecimento, do conhecimento o domínio próprio, que tem muito cristão que está precisando, do domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Então, para você herdar a vida eterna, você tem que se esforçar. Você vai atravessar o Jordão, aí quando a gente fala, eles atravessaram o Jordão, parece que é tudo muito fácil na Bíblia. Mas quando eles param lá, eles estão vendo o seguinte, um rio Jordão largo.
Eles não têm barco, eles não têm pedra, eles não têm navio, eles não têm iate, não tinha nem madeirinha para falar assim, eu vou ficar a boiar aqui, ó. Me ajuda, empurra, Josué, me empurra para eu ver se eu consigo passar aqui. Nem isso eles tinham. Mas eles fizeram o quê? Acreditaram, passaram, tiveram que passar, mas tiveram que passar. E aí você vê, olha, mas quando a gente passar, tem mais ou menos 7 nações, 7 povos muito mais fortes do que todos nós. Muito mais forte. E esses povos, sabe o que eles tinham, pessoal? Além da muralha de Jericó, tinham espada, escudo, colete, né, armadura. Sabe o que o povo de Israel tinha? Tinha barrote, pedra, aí pegava a pedra, ele lascava para fazer uma pedra mais afiada, para tentar lutar. Você imagina você, olha, Portugal vai entrar em guerra agora contra os Estados Unidos. Aí você fala assim, vai perder. Claro, uma superpotência que tem bombas nucleares para todos os lados, vai perder. Esse povo, a mesma coisa que pensou, vamos perder. Ninguém nunca invadiu Jericó. Mas o que aconteceu com as muralhas? Caíram. Mas para cair, eles tiveram que fazer o quê? Rodar, andar, escutar a voz de Deus. Toma posse. Toma posse. E eles rodaram. Se eles ficassem parados, mas que Deus é esse, Josué, que só fala com você para a gente rodar 7 vezes aqui, para essa muralha cair? E aí eu vou falar, muitos escritores vão falar que naquela região de Jericó tinha muito terremoto, mas eu vou te falar uma outra coisa. Esses cientistas, esses filósofos, essas coisas todas, eles têm muita fé. Ele tem mais fé do que eu, porque se ele acredita, ele sabe que tem terremoto, e Deus usou o terremoto para naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, na última pisada da última volta, a muralha cair, não tem outro. Deus existe. Então, isso daí só foi um parede para abrir. Então, eu já li muito, então, muitos cientistas, filósofos, até pastores também, teólogos que falam que tem muita placa tectônica, não sei o quê. Então, Deus usou o que ele tinha ali para derrubar as muralhas. E usou e fez, naquele momento. E aí você vê, o sol parou. O tempo parou. Mas quando parou, você acha que o povo de Israel falou, o sol parou, eu também vou parar. Vou ficar paradinho aqui. Sabe o que eles fizeram? Continuaram lutando. Lutando, se esforçando. A vida cristã é um esforço. É um esforço principalmente contra nós mesmos. Porque nós somos os nossos piores inimigos. E aí, para tomar posse da terra prometida, né, o povo tinha que ir lá. Deus prometeu. Eles tinham que andar. E eles andaram e tomaram posse daquela terra. E para a gente chegar na nossa vida cristã, para a gente chegar realmente à nossa celestial terra, chegar realmente a um mundo que não é esse, a gente vai ter que se esforçar. Tem que se esforçar, tem que lutar, e isso tudo é com Jesus Cristo. E aí o terceiro princípio que a gente vê é o quê? Confiar nas promessas de Deus. Vamos lá, versículo 5 e versículo 9 de Josué. Voltando lá. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Promessa. Versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer você andar. Promessa. Vamos lá novamente. O que esse povo tinha em mãos?
palpável. O que eles tinham? Barrote? Pedra? Grito? Fé. Fé. Isso. Tinham o mais importante de todas as armas. Fé. Acreditar, confiar na promessa de Deus é ter fé. E se você for prestar atenção, o que nós temos hoje de armas? Fala comigo sinceramente, quais as armas físicas nós temos para nos defender? A Bíblia? Se você não lê a Bíblia, então você não tem arma nenhuma. Mas não quero nem entrar nisso. Quais são as armas que a gente tem para se defender? Ah, eu sou muito eloquente, eu tenho uma oratória muito bonita, eu sou uma pessoa bela, fiz tantos botox, tantas coisas, tal. Não, eu sou uma pessoa que tem uma profissão de outro mundo, que eu ganho muito dinheiro. Isso passa. Isso tudo passa. Da mesma forma que a gente veio do pó, a gente vai voltar para o pó. A única diferença é que aqueles que creem em Cristo, eles vão estar com a alma, vai estar lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorando a Ele. Na vida eterna, onde não tem mais dor, não tem mais choro, não tem ranger de dente, não tem nada, não tem esse desespero, não tem nada disso. A gente vê nesse livro de Josué, que é a fé. Eles só tinham a fé. A fé de olhar para o Rio Jordão e falar, só Yahvé para abrir novamente. Abriu o Mar Vermelho, agora o Rio Jordão. Porque aquela geração morreu, não tinha mais como falar, então Deus queria apresentar novamente, eu fiz esse milagre. Eu fiz esse sinal e prodígio e vou fazer de novo para essa geração nova, que vai entrar na Terra Prometida sabendo o que eu fiz novamente. E Deus replicou. E ele vai lá e abre. E aí, pela fé, você vê, as muralhas caíram. Aquele povo, pela fé, acreditou numa voz, onde falou, dê 7 voltas, gritando, tocando, e assim por diante, eles vão dar 7 voltas. Fé. Deus fala para a gente o tempo todo, Jesus fala, olha, confia em mim. Confia que se eu dou comida para os pássaros e os lírios do campo sobrevivem, por que eu não vou cuidar de vocês? Fica tranquilo. E a gente fica angustiado, a gente fica nervoso, fica ansioso, fica querendo saber o dia de amanhã. Já fica entrando até como eu vejo às vezes no meu trabalho, o pessoal entrando em horóscopo, não sei quem, tarô, e tantas coisas aí. O que isso vai resolver? Nada. Mas aquele povo também falou, não, vou confiar nessa voz, não estou vendo esse Deus, mas vou confiar só nessa voz. As muralhas, caíram. Aí eles venceram reis e nações, pessoal. Reis e nações muito mais poderosas. Muito mais. E aí passaram para a terra prometida. Aí você vê, confiança, fé. E aí Jesus fala para a gente lá em Mateus, no último capítulo, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Mas antes de falar para os discípulos, eu vou ler até o versículo 18. 18, 19 e 20. 16, 17, 18, 19 e 20. Onde os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Promessa! Promessa! Não duvide. Jesus está conosco até todo... Ele está falando aqui, é palavra dele é promessa, é cumprimento. Estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
Deus falou lá: olha, vocês não têm nada, só confia na minha palavra. Só confia no que sai da minha boca, porque eu não sou homem para mentir. Eu não engano ninguém. O que eu falei, eu vou cumprir. E cumpriu. E Jesus está falando a mesma coisa. Estou com vocês até... Aí eu pergunto, quantos livramentos nós temos que a gente nem sabe? E aí tem os livramentos que a gente sabe que aconteceu. De batidas, de confusão, de roubo e aí por diante. Quantas vezes você fala assim, você abre, né, o frigorífico, que já aconteceu isso comigo e com a Luana, abriu, não temos nada para comer. E de repente, do nada, isso lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, lá no Brasil, chega a pessoa na rua, bate lá na nossa porta, conhecido nosso, olha, Deus me incomodou de trazer essa, que a gente chama do Brasil de cesta básica, vocês chamam de cabaz, de trazer esse cabaz para vocês. Não sei o que está acontecendo com vocês, mas Deus me incomodou de trazer. Nossa, é chorar na hora. É chorar na hora. Como não existe um Deus que não está cuidando todos os dias até o fim dos tempos? Por que a gente não acredita nisso? Porque a gente está acreditando nas coisas que a gente tem que ver. A gente está igualzinho o pessoal do mundo. Eu só acredito se minha conta bancária estiver abarrotada, transbordante de dinheiro, eu investindo em todos os fundos imobiliários, em ações e tantas outras coisas. Ah, se eu tiver um carro, uma viatura, uma carrinha lindíssima, se eu tiver um avião, se eu tiver um telemóvel tal, se eu fizer isso. Pessoal, hoje nós temos, amanhã nós não temos. Mas Jesus a gente tem todos os dias até o fim dos tempos. Isso que nós temos. E aí é confiar, é ter fé. Então, Deus nos deu, vou lembrar de novo, tem várias circunstâncias complicadas, mas Deus deu cura, libertação, perdão, amor, graça, misericórdia e salvação. Então não duvide. Não duvide, acredite nele. E aí a gente vê assim, o quarto princípio, ser obediente. Josué era um rapaz extremamente obediente. Isso daí ele aprendeu muito bem. E a gente vê nos versículos 7 e 8, tá lá. Tão somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido para onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então aqui a gente já tem, aproveitando aqui o JCB, provavelmente a gente já pode observar que quando Deus fala com Josué isso, provavelmente o Pentateuco já estava formado. Poderia faltar algumas coisas, algumas passagens, mas provavelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Josué já tinha posse dele. Tá? E nessa visão, a gente observa algumas orientações. Bem rápido aqui, ó. Tão somente seja forte e muito corajoso. Deus fala isso 3 vezes para ele. E forte e corajoso não é forte em nós e corajoso em nós, porque nós somos medrosos é demais. E nós somos fracos é demais. Porque, como eu já falei lá no discipular, o coronavírus, o Covid, só veio mostrar quanto a nossa fragilidade existe. Como um soprar do vento, a gente é destruído. Então, nesse pensamento, é forte e muito corajoso em Deus. Em Deus. E aí ele fala, seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então Moisés falou, olha, essa é a lei de Deus. Aí você vai falar, mas a lei é do lado, né, dos 10 mandamentos, sei que. Sim, tinha a lei sacrificial, que estava no tabernáculo, que a gente já comentou superficial, no JCB com mais profundidade, mas os sacrifícios feitos no tabernáculo, eles foram todos completados, todos feitos, todos plenamente perfeitos em quem? Em Jesus Cristo. Então, isso daí, se você está falando da lei cerimonial, a lei cerimonial já foi completa em Jesus Cristo.
Então ele é o nosso sacrifício vivo. Aí você vai falar, eu estudo muito, eu sei que tem a lei civil. A lei civil no Antigo Testamento para o povo de Israel era para mostrar para aquele povo que ele era uma nação, que era um povo de Deus, era uma nação. Então a nação precisa de regulamentos, precisa de orientações para que ela não possa nem se desviar para a esquerda e nem para a direita. Então, se você for falar hoje, a gente tem muitos ensinamentos, e se você quiser, leia as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que você vai aprender demais, e vou te falar. Muitas vezes, a maioria dos cristãos não querem ler as bem-aventuranças porque elas são muito confrontativas, tá bom? Então, mas leia, aí você vai ver que a gente tem muita coisa boa, e uma das leis mais bonitas assim que eu vejo é os mandamentos que Jesus deixou para a gente. E tem a lei moral, que você vai falar, e a lei moral? Né? Então, ali a lei moral era mostrando a santidade de Deus, quer dizer, um dos atributos dele. E hoje a gente vê a lei moral mostrando a santidade de Deus, claro, mas mostrando principalmente o amor e graça. Quando a gente ama, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não faz nada, a gente honra pai e mãe. Tudo isso a gente completa por causa do amor, tá bom? E aí, nessa situação, a gente vê lá Deus falando, seja forte e corajoso, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Aí muitos coaches falam, você tem que ser bem-sucedido. Não, bem-sucedido não é sucedido de você ser o like, não, o youtuber, não. É você ser bem-sucedido numa vida com Deus. É isso daí. É uma vida com Deus. Por isso que ele coloca, para seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Onde a gente anda, a gente está com o Espírito Santo, então a gente tem uma vida com Deus. Então isso que fala aí de likezinho, youtuber, joga fora, deita fora isso daí. E aí coloca, no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Olha, pessoal, como a gente fala pouco da Bíblia, e como a gente fala pouco, principalmente de Jesus Cristo e os mandamentos, as ordens que ele deixou. A gente fala muito que ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos, a gente fala que ele nunca vai deixar a gente passar fome, sim, mas a gente nunca fala principalmente das ordenanças dele, das ordens dele. E as ordens dele é explícita, é amar, perdoar. Amar, perdoar. Amar, perdoar. Amar, perdoar. E a gente prega muito pouco, ou fala muito pouco, ou vive muito pouco sobre isso. Então, Deus está falando aqui, não cesse de falar, tem que falar o tempo todo, tem que viver isso, tem que ser uma essência isso na nossa vida, tem que, como a gente fala, Deus recebe como aroma suave a nossa oração, isso tem que sair de nós, que as pessoas olham para mim, para você e para aquela que está na internet e falam assim, opa, tem algo diferente na sua vida. E chegar a um ponto da pessoa falar assim, o que você faz para ter algo diferente? O quê? Aí você vai falar de uma forma bem simples. Jesus Cristo. Ele é minha lei, ele é meu sacrifício, ele é minha ordenança, ele é minha salvação, ele é tudo. E aí Deus ainda continua assim. Não cesse de falar, pelo contrário, medite nele de dia e noite. Meditar aqui não é ficar parado. Não é. O meditar aqui, você medita para você praticar a ação. Então, quando você lê, você faz o devocional, você lê, ai, Senhor, o Senhor está falando aqui sobre ajudar os necessitados. Amém, Senhor. Me dá um coração mais servo, um coração mais sem avareza. Tá? Aí você ora. Quando você acabar de orar, automaticamente Deus vai te mostrar algo para você fazer. Não fica assim, Deus, eu estou com um problema, mas olha, eu peço perdão dos meus pecados. Aí Deus fala assim, peça perdão, então corrige isso daqui. Deus, isso não é do Senhor, isso é de Satanás. Isso não é do Senhor.
Deus automaticamente, Ele coloca nos nossos corações, se a gente tiver algum erro, se a gente tiver que consertar, se a gente tiver que corrigir, se a gente tiver que andar, Ele vai falar, Ele vai mostrar, pum! Ele vai mostrar, Ele vai falar, você vai sentir, e você vai ter que tomar atitude. É isso que Ele está falando. Meditar de dia e de noite, Josué, nem tudo vai ser do teu agrado. Eu vou falar do meu jeito. E você vai meditar dos meus jeitinhos. Aí ele coloca, para que você tenha cuidado de fazer tudo, para fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido em mim. É isso daí. E aí a gente vê o quinto princípio, forte e corajoso. 3 vezes aparece forte e corajoso, forte e corajoso. Aí no versículo 9 está lá. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vocês viram lá quando Paulo coloca, em algumas versões vai falar de vocação, em outras versões mais modernas vão falar de chamar? Vocação e chamar é a mesma coisa. Todos nós temos uma vocação. Todos, porque normalmente as pessoas só acham que temos vocação para ser obreiro. Não. Alguns têm vocação sim para ser maridos, bons maridos, que refletem a imagem de Cristo, que dá vida pela sua esposa. Tem esposas que são boas esposas, são sábias, dão conselhos sábios, ajudam, são auxiliadoras, mas auxiliadoras aqui no tempo verbal, é aqui, ó, juntinho, é auxiliar. Lá atrás, como muito pregador fala, a mulher fica lá atrás e, ó, morra lá atrás, miserável. Não, é aqui do ladinho, aqui, os dois juntinhos. Por isso que se você, abrindo parênteses, se você não está acostumado, já esqueceu de andar de mão dada com a sua esposa, ande de mão dada com a esposa. Isso é muito bom. Isso mostra ainda mais que ela faz parte da minha, né, no meu caso, minha esposa, e no seu caso, a sua esposa, da sua vida. Tá? Mas fecha parênteses, não tinha nada a ver com isso, veio aqui agora. E aí, você vê, Paulo ele fala lá, tem vocação para marido, vocação para o chamado de esposo, até para filho. Até para ser filho tem chamado, porque tem um monte de filho que esquece de honrar pai e mãe. Esquece tudo. Parece que depois que completa os 18 anos, fala assim, deu uma louca na minha cabeça, eu não quero saber mais de família, não quero saber mais de ninguém, vou embora. Não, gente. Deus fala lá, honrar pai e mãe, e a gente honra por quê? Porque a gente ama. Então, a gente tem, até para trabalhar, a gente é vocacionado, a gente é chamado. Por quê? A gente trabalha não murmurando. Ai, segunda-feira... Mais uma semana. Vai ser difícil mesmo. Isso eu sei que vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas você vai ficar falando ainda mais? Para ser trabalhador, trabalhe como está lá escrito na palavra. Trabalhe como se fosse para Deus. Você foi chamado para ser um bom trabalhador. Para você fazer o melhor, para você fazer diferença. Ah, mas como eu escuto muito, mas eu não ganho 1 cêntimo a mais por causa disso. Eu não estou preocupado o que ele está pensando, o que ele deixa de pensar, o que ele faz, o que ele vai me pagar, se não vai me pagar. Eu estou fazendo porque eu estou fazendo para Deus. Eu tenho esse chamado de ser um bom trabalhador. E aí, a gente tem o chamado para ser obreiro. Claro, coloca o obreiro por último. Primeiro tem muita coisa para a gente ser chamado. E aí aqui ele está sendo chamado, né? Para ser forte e corajoso. Olha, seja forte e corajoso em mim, Josué. Acredita no que eu estou falando. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar assustado, você não precisa ficar com nada disso que está ao redor de você. Desse rio, eu já abri o Mar Vermelho e vou abrir de novo, para mostrar para essa geração. Ah, aquelas 7 nações que estão lá do outro lado, fique tranquilo, que eles vão se dobrar a esse Deus Yahvé, que sou eu, o eu sou. E fique tranquilo, eu não prometi para Abraão, lá para aquele homem que nem me conhecia, que era um idólatra, eu prometi para ele que a descendência dele ia conquistar tudo, ia
fazer tudo, ia ser como a areia do mar, a areia da praia, fique tranquilo, eu vou dar essa terra, porque eu prometi. E nós somos descendentes de Abraão, leia Hebreus, tá? E aí a gente vê, aí, tudo se cumprindo. Tudo se cumprindo. Então a gente tem que ser forte e corajoso, porque a gente tem chamado e a gente tem um chamado. Então confie em Deus. E aí nessa situação, para finalizar, Deus fala assim, Deus é contigo. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O que eu li lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Só que no versículo 17 fala assim, e quando viram Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Não fique na dúvida. Não fique na dúvida. Deus prometeu. Confia. Confia porque Ele vai cumprir. E Ele cumpre todos os dias. Então, esses princípios, guarda os princípios para você. Foi para Josué, mas ele é uma continuidade para todos nós. Porque Josué só foi uma pontezinha não. Foi somente uma pedra para ajudar a gente a ter esses princípios para realmente colocar em prática em Cristo Jesus. Não esqueça. Propósito, desafio nós temos? Temos muito. Então, propósito é da gente não só se reunir aos domingos, como a pastora Luana falou muito bem. Não é só comer, beber, discutir, como eu vejo lá muitas vezes no trabalho, em todos os lugares, em padaria, assim por diante. Mas a gente tem um propósito e tem um desafio de mostrar quem é Deus, quem é Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado. Não é para encher igreja, não é para crescer igreja, não é nada disso. Isso daqui é só uma agência do reino de Deus para proclamar o evangelho das boas novas de salvação de Jesus Cristo. A verdade é que Deus tem que ser apresentado ao mundo. Ele que é o único Salvador, Ele é o único Consolador, Confortador, bondoso, gracioso e amoroso Deus de toda a terra, acima, aqui na terra e até debaixo da terra, quando tiver em juízo lá, é o único Deus. Então